atribuído a Davi. Esse salmo aí ele vai trazer duas coisas importantes: a revelação de Deus na criação e a revelação de Deus na própria palavra de Jesus. Ele mostra aí duas maneiras: a natureza, ele mostra Deus, né, pela a criação da natureza e pela palavra de Deus. Acho que talvez esse salmo seja um salmo mais, até os teólogos acreditam, né, o mais profundo de Davi. É um salmo, teologicamente falando, o mais perfeito, por causa da grandeza que ele revela. É, a, que eles chamam, né, teologia natural e teologia especial, aí, Deus revelado nas Escrituras. Nós vamos ver aqui o sol que vai aparecer como símbolo de Jesus, e essa ideia aí vai aparecer lá em João 8:12. Depois a gente vai ler, né? Eu sou a luz do mundo. Então vamos lá. Salmo 19, ele tem três princípios aí que nós vamos ver. Do 1 ao 6, a revelação de Deus na criação. Do 7 ao 11, a revelação da lei do Senhor, que é perfeita. E do 12 ao 14, a resposta espiritual que Deus dá ao homem. Então vamos lá. O verso de 1 a 6, Deus se revela aí na criação. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos lá para Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, né? Cavode, a glória do Senhor. Romanos 1, 19 a 20. Então, a glória do Senhor traz essa questão do peso da palavra de Deus, que anuncia a glória do Senhor, a honra e a majestade. A própria criação aí revela a ação de Deus. A glória de Deus traz tudo isso. Então, ó, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Voltando lá no Salmo 19, então a gente percebe aí que tudo que se pode conhecer de Deus, tudo que se entende de Deus, Deus está falando, é só abrir o olho. Nós somos animais racionais, por uma espécie divina, a imagem e semelhança de Deus. Então, nisso, só o fato de a gente existir já deveria perceber a glória do Senhor. E Deus anuncia a sua própria criação. A criação dele anuncia a existência de Deus. E ele fala ali no firmamento, né? A, um dia discurso, verso 2, um dia discurso, outro dia, e a noite revela conhecimento, a outra noite. Então, um chama o outro. A ideia desse universo inteiro funciona como testemunho de Deus. Não tem como fugir disso. Um dia faz declaração ao outro. Esse derramar, transbordar da palavra do Senhor. É isso que é o mais tremendo. Né? Tudo está constantemente proclamando Deus. É interessante como o diabo tenta nos impedir e falando. Qual que é a estratégia do diabo? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o verso 1 e 2 aqui de Salmo, a gente lê o Romanos, existe uma criação. Essa criação deve ser contemplada, porque no momento que eu paro e contemplo a criação de Deus, ela me revela a presença do Senhor. Então, qual que é a estratégia do diabo?
No mundo em que nós vivemos, essa necessidade de sempre ter uma agenda, sempre ter uma agenda. Não, agora, como é que fala aí os cursos que o pessoal fala, como administrar o tempo, como ser intencional no tempo, como aprender, gerir o tempo, gerir o tempo, gerir o tempo. Em nenhum momento desses coach ou ele dá um tempo e fala, ó, você vai aprender a gerir o tempo, porque você precisa ter um tempo com o seu pai, com Deus. Então, esse gerir o nosso tempo é esse momento nosso aqui. É, se eu não tiver um tempo com Deus, de intimidade com Deus, sabe aquele momento que eu deixo a minha mente descansar? É quando você para numa praça, senta e você não faz nada. Aí alguém pode dizer: Nossa, você ficou uma hora sem fazer nada? Não, você ficou uma hora contemplando a criação de Deus. Você vai ver uma árvore, você vai ver um morrinho, você vai ver grama, você vai ver pessoas. Não precisa interagir com ela, não precisa falar nada. Você só está ali para contemplar a presença de Deus naquilo que foi criado. O diabo quer roubar isso de nós. Então, assim, é, trabalho o dia inteiro, chega em casa de noite, com certeza não vai dar para ver o pôr do sol, não dá para ver, às vezes, o amanhecer, e é marmita para outro dia, é tarefa, é arrumar a casa, porque às vezes só tem você para limpar, para arrumar. Quando você vê, já está a hora de deitar, de dormir, e aí você fala, nossa, um tempo atrás eu fiquei pensando nisso, falei, nossa Deus, que vida miserável às vezes. Se acorda, faz uma rotina, no outro dia acorda de novo a mesma rotina, no outro dia a mesma rotina. Em que momento eu vou parar para realmente contemplar aquilo que o Senhor criou para mim usufruir? Porque com o sistema que o diabo criou, até para usufruir daquilo que Deus deu, eu tenho que pagar. Até para você parar para descansar, não sei se você já percebeu, isso é pago. Você tem que pagar para ter esse momento. É triste isso, porque isso vem lá de trás de Gênesis capítulo 3. Até não vou ler, eu vou ler, mas não precisa nem mudar lá. É, e aí, o verso 19, quando ele fala: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e do pó tornarás. É uma pena, porque nós ganhamos aí uma maldição. E aí o verso 17, ele diz, visto que atendesse a voz da mulher, não da mulher em si, mas do pecado que veio ali, e começo da árvore, maldita é a terra por tua causa. Olha o que o diabo está fazendo com a natureza. É, é, é. Parece que assim o cristão não pode falar do meio ambiente e nem de reforma agrária, porque parece que isso é coisa de, sei lá, de esquerdista, de não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu, coisa triste. O diabo está roubando, enganando as pessoas, todo mundo. Quando a natureza de Deus está aí gemendo por nossa culpa e o negacionismo aí. Ninguém, a gente está aí percebendo as mudanças climáticas e será que o meu, será não? Isso é fato. Se continuar do jeito que está, esse vai ser o século da extinção da humanidade. Né? Ah, os cientistas mostram isso. A Terra vai aumentar o nível do mar, até aula de geografia a gente ensina isso. Hoje o nível do mar aumenta 3 centímetros por ano. É só fazer as contas. 3 centímetros por ano, daqui 50 anos, vezes 5, 1,50 m. Adeus Rio de Janeiro e assim por diante. E aí a proporção
até 2050, 10 bilhões de pessoas. Então, vamos imaginar aí, fora aí tudo que está acontecendo. Então, assim, é, tudo que o inimigo quer é tirar esse momento nosso aí. Aí ele olha só o verso 4 e 6. Eu acho tão linda a obra de Deus, assim, sabe? Se a gente parar e contemplar aquele Deus, o verso 3, né? Não há uma linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Gente, você sabe o que eu acho mais lindo? Não sei se vocês viram, essa semana o satélite que está viajando no espaço, o Hubble, não sei, mandou uma imagem de um falcão de asa aberta, uma nebulosa, toda uma constelação, é literalmente um falcão com uma asa aberta, assim, no meio do universo. Eu falo, gente, que coisa mais linda é isso? Essas nebulosas que tem no universo. E a gente olha a natureza e fala, gente, é, é, eu não conheço metade daquilo que eu queria conhecer no Brasil, metade. Não conheço nada. Tantos lugares lindos assim que você e eu poderíamos usufruir, porque Deus criou para isso. Né? Então, assim, não precisa falar nada. É aquele momento de descanso, de ouvir a voz de Deus. Sabe assim, quando você para tudo e ouve a voz de Deus? Então, o diabo não quer que você pare para pensar. Porque na hora que eu e você pararmos para pensar, nós vamos ter essa intimidade com Deus. Por isso que você vai ler no Evangelho, Jesus toda hora subia sozinho, tipo assim, nem queria os discípulos, não é que ele não queria. Ele falava, ó, vocês fiquem aqui, deixa eu ir ali com meu pai, só eu. Ele ajoelhava, ele sumia, ele ficava lá, contemplando, adorando, orando, sabe? Não tinha uma regra, nossa, agora vou botar meu joelho aqui e vou orar. Sabe, Jesus provavelmente ele orava, dormia, abria o olho, contemplava, ria com Deus. É esse momento nosso de intimidade com Deus. A criação é tão linda, tão maravilhosa, ver os pássaros voando assim. E isso é ganhar um tempo precioso, precioso, para renovar a nossa mente. Esse é o descanso que Deus quer para nós, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus terminou a obra. Então aí o verso 4 e 6, aí ele continua, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, aí pôs uma tenda para o sol e isso é bem legal, porque ele descreve o sol como um noivo quando sai do quarto. Né? Ele põe uma tenda ali, né? É, é, o guerreiro, né, Gibora aí, que ele coloca essa ideia ali, ó, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói de percorrer o seu caminho, ou seja, aí esse herói aí, o sol que simboliza a força aí, a constância e o poder do Criador, e esse noivo que é Jesus, ele sai e ele conta. Gente, pensa um lugar bonito para ver o pôr do sol, no meio de uma montanha, na praia, até na varanda da casa, uma sacada, só parar e falar assim numa rede, ixi, mas que maravilha, hein? Um tempo só você e Deus, só você e Deus. E ele fala assim, ó, naquele momento do pôr do sol, é como se o noivo sai do aposento, como se fosse na primeira noite de núpcia, levanta e ele sai assim falando: Nossa, eu conquistei o que Deus queria para mim. Essa satisfação só pode ser experimentada na intimidade com Deus. E que sai dos aposentos regozijos. Aí o verso 6 ele diz assim: ó, principia numa extremidade dos céus.
até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Ou seja, Deus não precisa de esforço nenhum, porque o poder dele é tão grande, que o calor dele vai até. Vamos para Romanos 10, 18, vamos ler rapidinho aqui. Romanos 10, 18, tem bastante coisa para ver, e contemplar Deus é algo, verso 10, 18. Ainda bem que tem Gustavão e que Deus continue abençoando esse homem que nos ajuda aí. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí voltando no Salmo, esse que acabamos de ler. Ou seja, de uma extremidade do céu até a outra se faz ouvir a voz de Deus, o calor do sol. Assim, não tem como eu dizer, eu não estou ouvindo Deus. É porque tem muito barulho na sua mente, na nossa mente. É a hora de, sabe, respirar e descansar e falar: Nossa, Deus, eu quero um momento com o Senhor. Não quero fazer nada. Sabe assim? É isso aí. Não vou fazer nada. É deitar no chão, fechar o olho. E, e aí você entende quando ele diz lá em Mateus: entra no teu quarto e fecha a tua porta. E teu pai que te ouve em secreto te responderá. E ali você só pode. O pastor Bill Johnson falou uma verdade uma vez, que eu ficava. é, eu tenho essa dificuldade assim. Eu vou até o limite. E às vezes até dormir em pé, já dormi em pé. Literalmente, dormi em pé, dando aula, de cair o livro da minha mão, falando, cochilei e o livro caiu da minha mão. Não foi uma nem duas vezes. Triste isso, porque a gente vai até o, o, o extremo. Mas aí, o que que acontece? Bill Johnson, ele. Então eu ia ajoelhar para orar e dormia. Nossa, dormir ajoelhada, para mim é mamão com açúcar. Ajoelhei perto da cama, assim, virei o rostinho um pouquinho e já era, já estou roncando lá. Aí eu fiquei até uma época me sentindo culpado, porque o diabo, tudo que você faz para Deus, ele quer te culpar e falar, a religiosidade traz isso, né? Aí o pastor Bill Jones falou: Nossa, eu sempre fiquei feliz quando meu filho deitava no meu colo e dormia. Assim deve ser Deus quando a gente dorme orando. Eu falei: Nossa, que benção. A partir daí eu gosto de ajoelhar. E não é uma regra, não, pelo amor de Deus. Você pode orar em pé, deitado, sentado, pode orar andando, correndo, no carro, pode orar assistindo o jornal, ver uma hora ali na hora, ver uma situação, assistindo um filme, ouvindo uma música, entendeu que, nossa, Deus nos fala em todo momento. Então a gente não tem uma regra para orar. Existe só o pecado de não orar. E como é isso? Às vezes só precisa ficar no silêncio. E aí o verso 7 ao 11, a perfeição da palavra de Deus. Ele muda da criação de Deus e ele traz agora a revelação da palavra de Deus. Davi vai usar 6 nomes aqui, estava vendo, e é bem legal, da palavra de Deus. Primeiro ele usa a Torá aí, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Deus restaura a alma, por mais que seja a luta que você está passando. A palavra de Deus é perfeita. Ontem, fazendo uma visita, o irmão falou assim, como a gente já sabe a resposta, né? E eu falando alguma coisa, ele falou: é verdade. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus,
abre a Bíblia. E a pessoa fala assim: não, mas eu quero ouvir em voz audível. Aí ele falou: então leia em voz alta. Não tem como não ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta, e como nós estamos fazendo, ela vai ouvir. E aí ele, Edut, né, ele traz aí o testemunho, e ele fala lá, ó, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho de Deus é fiel. A criação está aí, não tem como mudar. E dá sabedoria aos simples. Né? Aí ele chega no verso 8 e ele vai falar, ó, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, assim, esse testemunho que dá aí sabedoria a nós, esse discernimento, vai trazer instruções para que nós possamos vencer o mundo. E o nosso coração vai se alegrar diante dessa vitória. Porque esse mandamento, né, essa ordem, mitzvah, né, a ordem divina aí, ilumina os nossos olhos, lâmpada para os meus olhos, lâmpada para os meus pés, ah, lâmpada para a minha vida, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, para o meu caminho. É, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Não tem nada mais precioso do que a palavra do Senhor. E ela ilumina o nosso caminho, ou seja, guia por veredas, como diz o Salmo 23. Guia os nossos passos, direciona para não errarmos e não pecarmos contra ti. E aí ele chega no, no o verso 5 lá do Salmo, verso 5, o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o mandamento do Senhor e puro, ilumina os olhos. Aí o verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e tudo igualmente justo. Nada é imperfeito diante de Deus. Não existe imperfeição diante de Deus. Que até os anjos, nós vimos em Hebreus, são imperfeitos diante de Deus. Pensa nisso. Se até os anjos, que nós acreditamos muitas vezes que são seres celestiais de nível assim, mega plus, super master, hiper top, são imperfeitos diante do Senhor, porque a perfeição dele é assim, e nada. E aí ele chega no verso 10: são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro apurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar de favos. É, nada é mais desejável do que a palavra do Senhor. Tudo é puro. É. E aí ele chega, né, nessas aí a perfeição de Deus é algo que não falta. Agora, do verso 10 que a gente estava lendo, né, traz aí esse valor da palavra do Senhor. Né? O mel que alimenta e é doce. Assim, eu ia ler o texto de Jonatas, quando ele molha lá e revigora os olhos dele lá em 1 Samuel, na batalha ali. Mas vamos pular isso aí. Do verso 12, 14, não vai dar tempo, a resposta espiritual. Vamos ler só o 11, que eu pulei ali, o verso 11. Além disso, para eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Você tem uma vitória na sua mão. Guarde ela, que é a palavra de Deus e o tempo com Deus. O verso 12, 14, vou ler rapidinho. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são me ocultam. Então, Davi, ele já traz essa questão dos pecados ocultos. Depois de contemplar a Deus, certamente algo vai tocar no meu e no seu coração e vai nos incomodar. E aí ele chega no verso 12. Quem é que possa discernir as próprias faltas aí? Né? Quem tem discernimento, tem coisa que eu acredito que não é pecado e é. Tem coisas que eu acho que não é, que é pecado e não é.
Tem esse inverso, porque a nossa religiosidade às vezes nos atrapalha, mas Davi traz essa questão dos pecados escondidos, dizer, daqueles que quase nem sempre têm consciência, e esses pecados ocultos que nós temos, e aí ele traz essa questão não só dos pecados ocultos, mas também os pecados voluntários. O verso 3. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Olha só, que ela não me domine. Um espírito, né, soberba. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Ou seja, esse pecado da soberba, do orgulho, o orgulho precede a queda. Davi agora era um rei, e aí ele viu que qualquer coisa, o orgulho poderia vir e roubar aquilo que Deus queria. Esses pecados voluntários, pecado da arrogância, né? São pecados que a pessoa se acha, vai se achando e erra. Sei bem como é isso. E a gente perde muito tempo, às vezes. E o 14, a oração final de Davi. As palavras dos meus lábios, ao meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu. Que lindo esse finalzinho. As palavras aí que sejam agradáveis a Deus e aceitável. Um coração puro, sincero e verdadeiro. Que as palavras daquilo que sai da nossa boca e a nossa oração, olha só, e o meditar do meu coração, os nossos pensamentos não sejam soltos. Às vezes precisa amarrar o pensamento para ele não ir para lugares que ele não deveria ir. Né? Lugares que passam ali pelo vale da sombra da morte. E sejam aceitos por Deus, que sejam agradáveis à sua presença. Então, nesse salmo, Deus revela aí a sua natureza, o seu poder através da natureza, a criação, testemunha e existência de Deus. Deus se revela na Escritura, essa palavra perfeita que transforma a nossa vida. E a resposta aí, a santidade pessoal, que é uma resposta correta ao arrependimento aí. Deus fala na sua criação, Deus fala através da sua palavra, e nós, eu e você, devemos responder com humildade e santidade. Amém? Lindo esse salmo, tem tanta coisa que eu queria falar dele, mas amém. Tudo aquilo que foi falado é o que precisava ser dito. Pai, eu quero agradecer porque a tua glória, Deus, pela chuva que cai, tudo revela a tua presença, tudo revela o seu amor por nós. Que nesse dia, Senhor, cada detalhe da sua natureza pode ver, pode revelar o seu amor por nós, por tantas vidas. Ó Deus, não permita que nenhuma vida que ficar perto de nós, que tiver o nosso contato, venha se perder e ir para o inferno. Não permita que ninguém que trabalhe perto de nós, Senhor, que ninguém que mora perto de nós, que ninguém que passe pelo nosso caminho venha se perder, ó Deus. Que cada vida que passar por nós nesse dia possa sentir a presença de Deus. E naquele momento, só por passar, ó Deus, possa sentir o toque do Espírito Santo e querer ouvir a tua voz. Nos ensina a amar as almas, nos ensina a orar pelas almas. É que eu lhe imploro em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de verão, que chove as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe.